Meus irmãos, a graça e a paz de Jesus, amém? Que bom poder estar aqui nessa noite. O nosso culto de ensino, culto de doutrina, culto onde nós meditamos na palavra do Senhor. E hoje nós estamos tendo uma permuta. Hoje, na verdade, quem era para estar ministrando aqui seria a presbítera Fátima. Mas ela solicitou que a gente fizesse a troca, porque ela estava se preparando para estar ministrando no domingo pela manhã. Ficaria muito em cima para estar ministrando também na terça. Mas estamos felizes porque fomos presenteados com um tema muito importante. Esse é um tema que ao longo da minha caminhada eu tenho sido desafiado a pensar sobre ele por diversas vezes. E quando eu estava meditando na palavra, preparando, estudando, eu pude fazer uma retrospectiva das vezes que esse tema veio ao meu coração. E hoje aqui estou eu mais uma noite para tratar sobre julgando os outros. No livro de Mateus, capítulo de número 7, eu quero convidá-lo já a abrir a palavra de Deus. A partir do versículo 1, nós estamos na série do Sermão do Monte, ou as Bem-aventuranças. E essa é mais uma mensagem de Jesus nessa pregação poderosa que aconteceu nesse local para esse público que ali estava a ouvi-lo. Capítulo 7, verso de número 1 do livro de Mateus. Amém? A palavra diz: não julgueis, para que não sejais julgados, porque sereis julgados pelo mesmo critério com que julgais, e sereis medido pela medida com que medis. Porque vês o cisco no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa eu tirar o cisco do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para não acontecer que eles as pisem e os cães, voltando-se, vos despedacem. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo o que pede, recebe, quem busca, acha, e ao que bate, a porta será aberta. Qual dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas ao que lhes pedirem. Portanto, tudo que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles, porque esta é a lei e os profetas. É importante entendermos, irmãos, que a palavra de Deus, em todo o seu conteúdo, ou em toda a sua estrutura, ela foi preservada para que nós pudéssemos aplicar na nossa vida, e essa aplicação passasse por esse aspecto da mudança. Porque nós precisamos nos transferir para esse episódio especificamente,
para entender qual foi a motivação, ou pelo menos um pouco dessa compreensão, que levou Jesus a proferir essas palavras registradas por Mateus. Palavra do próprio Cristo, que traz a orientação do perigo de julgar. O próprio Deus, o próprio Cristo, traz o seu ressalte, ou a sua ênfase, para que venhamos nos preocupar com aquilo que sai da nossa boca, com aquilo que é produzido no nosso coração. Eu preciso dizer para os irmãos que Jesus está num ambiente campal, ao ar livre, pregando uma palavra para aqueles que estavam ao redor daquele monte. Por isso chama-se Sermão do Monte. A partir do capítulo de número 5 até o capítulo de número 7, nós vamos descorrendo e entendendo que Jesus está nesse sermão de uma aplicação para todos aqueles que estão ali naquele ambiente ouvindo essa palavra. Mas aí, irmãos, se é num ambiente amplo, aberto, onde todos têm acesso a ouvir o que Jesus está dizendo, há questões que apenas um grupo vai entender o que Jesus está falando. E uma outra palavra é direcionada a um outro grupo que também está presente. E o que motivou Jesus a trazer essa orientação, ou essa palavra dura, está relacionada ao quanto aquele grupo que estava ali, ou parte daquele grupo, precisava ouvir acerca do que a religião pode fazer com o ser humano. Porque havia naquele lugar religiosos, fariseus e escribas, ouvindo a palavra de Jesus naquele mesmo local. E a crítica de Jesus é feita ou direcionada especificamente nessa primeira parte a esse grupo de pessoas: religiosos, escribas e fariseus. No capítulo de número 5 de Mateus, no versículo de número 20, a palavra nos diz: pois eu vos digo que se a vossa justiça não superar dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então Jesus está direcionando a palavra para aqueles que exaltam a religião ao ponto de se achar mais do que os outros. Porque a religião, ela tem o poder de fascinar as pessoas, de enganar o coração, ao ponto de achar que as pessoas são altamente justificáveis por ela mesma. Portanto, a graça de Deus é desprezada e as pessoas começam a se justificarem por ela mesma, achando que são superiores às outras. Por isso, a capacidade de julgar é sempre inerente dessas pessoas. É sempre presente na vida dessas pessoas. É sempre muito latente naqueles que têm a religião no coração e alimentam a sua vida a partir dessas questões. Aqui, nesse texto, nós precisamos entender também mais algumas outras coisas. Que há uma comparação ou um momento direcionado especificamente para a relação humana. Porque Deus é que julga todos. Mas é dentro da relação humana que acontecem os julgamentos. É dentro do convívio, é dentro do ambiente religioso, é dentro da igreja que acontece o julgamento. Porque esperar isso de alguém que não conhece a Cristo nem a palavra de Deus é até aceitável, alguém que produza o mal no coração. Mas aqueles que conheceram a verdade, aqueles que tiveram contato com o Evangelho, aqueles que nasceram de novo, é inadmissível que ele venha julgar. Porém, o coração do homem é mau. Por isso, ele é conduzido a fazer uma interpretação daqueles que estão em sua volta, e dando diagnósticos na medida que eles acham que pode medir. E assim, cada um de nós, precisamos nos policiar acerca disso. Porque vez ou outra, nós nos pegamos de alguma forma, traçando comentários sobre alguém.
Os escribas e fariseus haviam se tornado opressores e julgadores daquela época. Eles estavam imparciais e sem nenhuma misericórdia, eram implacáveis e cruéis nos seus julgamentos. Por isso, o texto de João, capítulo de número 7, no versículo de número 24, a palavra nos diz, a partir da boca de Jesus: não julgueis pela aparência, mas julgai de maneira justa. O julgamento pela aparência era algo presente na vida daquelas pessoas. Nós somos muitas das vezes levados a observar alguém, o comportamento de alguém, a forma com que ela fala, e sem conhecer a história daquela pessoa, nós podemos julgar sim pela aparência. Havia também uma outra prática acontecendo no meio daquele povo, que era o julgamento que vinha e era produzido pela carne. Capítulo de número 8 do livro de João, no versículo de número 15, vós julgais segundo a carne, e eu não julgo ninguém, diz o Senhor. Julgamento segundo a carne é produzido pelo mal que habita em cada um de nós. Faz sentido, irmão? A carne, ela pode nos levar a produzir o mal. O julgamento produzido pela carne. Essa atitude é abominável diante de Deus. Abominável. Lucas capítulo de número 16, verso de número 15 diz a palavra: mas Jesus lhe disse: vós sois o que vos justificais diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois o que é elevado entre os homens perante Deus é abominável. Então eu preciso entender que o que Jesus está tratando aqui com aquelas pessoas é algo abominável diante de Deus. Por isso, a palavra faz questão de deixar muito clara que essa prática é perigosa diante do Senhor e é abominável aos seus olhos. Um retrato clássico de julgamento, para nós compreendermos, é a história do fariseu e do publicano, de Lucas capítulo de número 18. Eu vou ler rapidinho, com um resumo, que diz o seguinte: o fariseu de pé orava consigo mesmo, os irmãos a conhecem: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou meu dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano em pé e de longe, nem mesmo levantava os seus olhos ao céu, mas lamentava-se profundamente, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para casa e não o outro, pois todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Nós temos que avaliar, na tentativa de entender o que Jesus queria ensinar aos seus discípulos. Porque metade do texto que eu li, nos primeiros 6 versículos, nós vamos encontrar essa admoestação alcançando o coração dos fariseus e escribas. E a outra parte é o desenvolvimento do amor de Deus no coração daquele que serve ao Senhor e que está disposto a mudar e observar aquilo que é produzido em seu coração, para entender que o Espírito de Deus pode nos ajudar a uma língua que não consegue se controlar para falar mal da vida alheia. E de julgar as pessoas, de fofoca, de disse-me-disse, de calúnias. Nós podemos controlar a partir do Espírito Santo de Deus, com a ajuda do Senhor para nossas vidas, no nome de Jesus. Jesus, ele está nesse texto se referindo a esse julgamento e desse motivo pelo qual
para o ser humano e para a sua convivência entre os outros é prejudicial e é nocivo. Romanos, no capítulo de número 14, verso 13, Paulo diz: portanto, não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tende como propósito não pôr pedra de tropeço ou obstáculo entre vossos irmãos. É um grande desafio essa compreensão, porque nós precisamos estar em busca de melhorar nessa área. Talvez o ambiente religioso seja um dos mais atrativos para fazer essa avaliação. Talvez é dentro do arraial onde as pessoas poderiam ter um comportamento mais acessível, mais leve, com mais comunhão. Muitas das vezes é dificultado por aquilo que é produzido pela boca. A Bíblia, ela proíbe a autojustiça. Porque o julgamento, ele vem daquilo que eu acho que sou, e cobro das pessoas e não tenho capacidade de cumprir aquilo que eu cobro. Mas eu cobro de alguém para que ela realize algo ao meu formato. A autojustiça, ela despreza a graça de Deus para que eu possa ser notado por mim mesmo. E aí, a auto ou pseudo sinônimo de santo acaba ficando como sendo exaltado na vida daqueles que se santifica. Eu quero dizer para os irmãos que se não for a graça de Deus, nós não estaríamos de pé. Nós devemos a todo tempo olhar para a cruz de Cristo e nos dobrar a cada momento, entendendo que é a sua misericórdia que nos mantém de pé. Por isso que a Bíblia proíbe, por isso que Jesus foi enfático nesse sermão, porque aquele momento talvez fosse o último momento e Jesus precisava instruir os discípulos. Provérbios capítulo de número 18, a palavra também nos diz: responder antes de ouvir é tolice e vergonha. Quando se trata do julgamento precipitado. Quero trazer aqui algumas questões importantes a serem consideradas do texto que nós lemos. A primeira delas é que, por agir dessa forma, podemos trazer uma representação, ou aqueles que ali estavam, uma visão errada de Deus. Versículo de número 1 que nós lemos de Mateus capítulo 7, diz: não julgueis para que não sejais julgados. O julgamento, irmãos, ele pertence a quem? O julgamento pertence ao Senhor Jesus. Quando o homem assume o papel de juiz, ele está descaracterizando a figura de Deus. Porque o julgamento pertence somente ao Senhor Jesus. Eu preciso abrir um parêntese aqui para nós entendermos que eu posso muito bem julgar uma heresia. Eu posso muito bem confrontar com a palavra de Deus aquilo que está sendo pregado, mas que não está na sua palavra, e que a palavra não dá respaldo para a pessoa falar aquilo. Eu posso julgar a isso e confrontar, mas eu não posso julgar a pessoa. Eu tenho que julgar o que está acontecendo. Isso aí é válido. Você pode colocar à prova à luz das Escrituras. Esse julgamento é legítimo e aprovado pela palavra de Deus. Mas eu não posso julgar alguém precipitadamente, sem conhecer e de forma ignorante. Então, essa minha ação de conselho, de absolver, de entender que o conselho de Jesus é para que eu não julgue, para que eu não seja julgado. Porque isso vai descaracterizar aquele que somente Ele é capaz e pode julgar. Jesus de Nazaré. João capítulo de número 5, no versículo 22, o texto nos diz: porque o Pai não julga ninguém, mas entregou ao Filho todo o julgamento, para que todo homem, o Filho, para que todos honrem o Filho,
assim como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então, eu preciso entender que eu não tenho a capacidade, e a preocupação de Jesus era isso, porque era uma prática real, presente na vida dos fariseus e dos escribas, a capacidade de olhar para alguém e dizer coisas sobre ela sem conhecê-la. Esse julgamento, ele é de Deus, porque Deus conhece além das aparências. Enquanto nós avaliamos aquilo que é externo, aquilo que está visível, Deus olha o coração, a mente, as intenções que há no ser da alma daquela pessoa. Por isso, quando nós agimos dessa forma, nós ofendemos a Deus. Não é apenas pelo fato de julgar um próximo, o irmão, aquele que Deus nos orientou ou nos ordenou que o amássemos. Não é apenas por isso, mas por desconfigurar algo que só pertence a Deus. Ofendemos a Deus todas as vezes que assim nos comportamos. Porque em Romanos, no capítulo de número 14, verso 4, diz a palavra: quem és tu que julga, ó servo alheio? É para seu próprio Senhor que ele está em pé ou cai, mas estará firme, pois o Senhor é poderoso para o firmar. Quem és tu, ó servo alheio? Paulo diz: quem é você, quem sou eu para julgar alguém? Que capacidade eu tenho de avaliar ou de olhar além daquilo que eu consigo enxergar, ou da minha experiência de vida, que possa de alguma forma me trazer um peso e possa colocar isso sobre os ombros de alguém que não merece. Só Deus pode julgar. Por isso que Jesus começa dizendo: não julgueis para que você não seja julgado. Porque, irmãos, o julgamento atrai julgamento. Ninguém vai passar ileso de uma palavra dura, de um julgamento, de alguém que mata a fé de alguém, porque haveremos de prestar contas com o Senhor de tudo que falamos e fizemos aqui nessa terra. Não julguei seu irmão. Tiago, no capítulo de número 4, verso 11, diz: irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e o julga, fala mal da lei e a julga. Se julgais a lei, já não és cumpridor da lei, mas juiz. Há só um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem és tu que julga o próximo? Quando eu li esse texto, eu fiquei em choque. Porque eu fiquei lembrando das vezes que eu teci comentário sobre alguém. De dizer, eu acho que é isso, eu acho que é aquele dessa forma, acho que aquele comportamento diz isso ou diz aquilo outro. Nós podemos até refletir sobre algo, sobre uma atitude, mas eu não posso ir além daquilo que os meus olhos enxergam. Porque eu estarei pecando contra Deus, irmão. E a gente não leva isso tão sério, porque Jesus fez questão de falar no Sermão do Monte e deixar claro para todos que ali estavam naquele público, ao ar livre de ouvir o próprio Cristo: não julgueis para que você não seja julgado. A segunda observação que eu vejo nesse texto, querido, é que o julgamento hipócrita se tornará suas próprias forcas. Quem julga está abrindo uma forca para si próprio. Versículo de número 2: porque serei julgado pelo mesmo critério com que julgais, e serei medido pela mesma medida com que medis. É um efeito bumerangue. Quem conhece o bumerangue aqui? Você joga o bumerangue, ele volta para você. É o efeito bumerangue. Porque em Marcos, no capítulo de número 4, verso 24, a palavra nos diz: também lhe disse, dai atenção ao que ouvis, com a medida com que medis, também vos medirão e ainda vos acrescentarão.
É muito importante, queridos, entendermos essa preocupação de Jesus. É muito importante nós, como igreja do Senhor, nesse século que nós estamos vivendo, onde todo mundo vai para a rede social e defama a vida das pessoas. É muito importante entendermos que cristão que discute na rede social, que briga, que tenta provar para as pessoas, que postam fotos, que postam imagens, que denigrem, é muito importante entender que da forma que julgam, serão julgados. Todo mundo nessa época fala tudo. Nós estamos vivendo uma época onde as pessoas entendem de tudo, sabem de tudo, comentam de tudo, criticam todo mundo, perturbam todo mundo. Todo mundo sabe de tudo, todo mundo fala da vida de todo mundo. Nas redes sociais é verdadeiro campo de batalha, é terra de ninguém. E está lá um monte de crente envolvido com isso. Se misturando no meio dessa situação, fazendo comentários idiotas, fazendo comentários baixos, usando palavras torpes. Lá não é lugar para você, querido, a não ser que você vá proclamar o Evangelho, a palavra da salvação. Quando alguém te jogar pedra, fale do amor de Deus para essa vida, porque Deus vai usar você para isso. A autojustiça é perigosa, porque é aí que abre a vontade ou desejo, aguça para que você ache, para que eu e você ache que a gente é alguma coisa e que pode julgar as pessoas. Julgar praticando as mesmas coisas, julgar quando nós apontamos para alguém, como os fariseus faziam, cobravam daqueles para que eles fossem perfeitos, mas eles não conseguiam executar aquilo que eles cobravam. Então, julgar praticando as mesmas coisas, irmãos. Romanos capítulo 2, Paulo diz no versículo 1, portanto, quando julgas, és indesculpável. Ó homem, seja quem for, pois te condenas naquilo em que julga o outro, pois tu que julgas, praticas os mesmos atos. A psicologia diz que quando alguém critica alguém, é porque ela está se vendo naquela pessoa. Quando alguém critica alguém, quando alguém julga alguém, é porque ela vê os defeitos dela naquela pessoa. Que aguça, que mexe, mas não se olham no espelho para perceber que muitos dos erros criticados são praticados por aqueles que criticam, por aqueles que apontam. Virá um juízo sem misericórdia, querido, não tem como escapar. Porque Tiago capítulo de número 2, verso 13, a palavra nos diz, porque o juízo será sem misericórdia, para quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, ver alguém passando por dificuldade, julgar. Às vezes, acho que hoje é mais complicado isso acontecer, mas um tempo atrás, 15, 20 anos atrás, quando alguém estava vivendo algum momento difícil, as pessoas diziam que ele estava em pecado. Onde foi que você pecou, meu irmão? Foi o que aconteceu que você fez de errado aí, que Deus está lhe punindo. Era um julgamento. Muitas das vezes o sofrimento aumentava na vida daquele que ouvia esse tipo de comentário. Onde precisava de um braço amigo, de alguém que pudesse acolher, ajudar. Quem não usar de misericórdia, não terá misericórdia diante de Deus. A misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. Então, antes de comentar, de fazer, de tecer qualquer tipo de palavra dura de julgamento, acolha, use de misericórdia.
terceira coisa que eu quero trazer para nós nessa noite é que essa autojustiça, ela provoca uma cegueira. As pessoas ficam cegas com uma santidade fajuta, achando elas que muitas das vezes estão acima das outras pessoas, do bem e do mal. E por isso são motivadas a tecerem comentários dos mais absurdos possíveis. No verso de número 3 ao 5, diz a palavra do Senhor Jesus: porque vês o cisco no olho do teu irmão, e não reparas a trave que está no teu olho, no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão: deixe-me tirar o cisco do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. As pessoas ficam cegas, ao ponto de não enxergarem que a situação dessa pessoa é pior do que aquela que ele está observando. Mas o que cega é exatamente essa autojustiça que aparentemente Jesus está chamando de trave. Uma trave que cega, que impede, que emperra, que embaça, que negritude, que faz com que você não enxergue, que você precisa primeiro mudar, para daí então ajudar as pessoas. Para daí então dizer o caminho certo a ser seguido. Para daí então servir como exemplo, para poder acolher e ser bússola na vida daquele que precisa. Não é apontar para destruir, não é apontar para denegrir, não é apontar para matar. É dizer que está errado, mas em amor, em cuidado, em investimento, em tratamento. É isso que Jesus está dizendo. Porque uma vez que eu observo que eu estou com uma trave no olho, que eu estou precisando de ajuda, eu recorro-me a Cristo Jesus, o Espírito trabalha no meu coração, eu me preparo então pela experiência que vivi, para compartilhar isso com aquele que está vivendo um momento difícil. Mas não, nós seguimos a sequência contrária, nós vamos primeiro atacar, denegrir, falar, sem olhar que eu estou cego, eu não enxergo, porque uma trava do orgulho, da autojustiça, do pecado, está nos meus olhos. Eu não consigo perceber que eu estou pior do que ele. A autojustiça deixa o homem cego. É o próprio pecado que habita, mas não é enxergado, não é observado, não é entendido, não é banido, não se toma decisão, adota, vive, caminha anos e anos, na mesma atitude, na mesma postura, na mesma condução, trilhando o mesmo caminho, adoecido, sentado no banco de uma igreja, alimentando-se todo dia, mas a cegueira não vai embora. Continua ranzinza, continua de mal, azedo para a vida. Não consegue caminhar, não consegue enxergar os benefícios de Deus, a bondade do Senhor, a gratidão não existe em seu coração. Porque a autojustiça que provoca esse julgamento, empurra para viver uma vida amarga, sem sentido, sem envolvimento, sem compromisso. Ele confia muito mais em si mesmo, para determinar a sua vida e julgar os outros, do que na bondade da graça, o poder do Espírito que conduz, que trabalha, que limpa, que melhora. Vê, mas não enxerga. Existe a diferença entre ver e enxergar. Eu posso ver, mas eu posso não enxergar o que está realmente diante de mim. Só apenas vi, só apenas percebi que está ali, só apenas notei que existe, mas não enxergo ao ponto de mudar, de querer transformar a vida, de querer ser transformado, tocado por Deus. Tiago diz no capítulo 1, verso 23, pois se alguém é ouvinte da palavra, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante ao homem que contempla o seu próprio rosto no espelho. Porque ele se contempla, vai embora e logo esquece como era. Só viu,
só viu, mas não enxergou, não provocou mudança, não percebeu que o ato, a atitude precisa passar pelo novo nascimento. E esse era o objetivo de Jesus, em explicar para aquela multidão que o julgamento era perigoso e nocivo para as suas vidas. Quarta coisa que eu quero pensar com os irmãos nessa noite é que Deus vai trabalhando esse equilíbrio na nossa vida para entendermos qual é a sua vontade nesse propósito de termos uma vida limpa diante do Senhor. No versículo de número 5 e 6, diz a palavra do Senhor: hipócrita, tira primeiro a trave do olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para não acontecer que eles se as pisem, e os cães, voltando-se, vos despedacem. É um reconhecer, querido, que pelo fato do pecado esgotar e cegar, faz com que a gente fique cego ao ponto de não entender que esse julgamento é gerado de um coração doente. Quando a minha vida é de amargura, quando o julgamento, quando as atitudes da crítica é tão presente na minha boca, quando o meu coração é um coração de avaliação muito mais para o negativo, muito mais para denegrir, muito mais para rebaixar, sem compreender, sem amar, sem colocar Cristo à frente de todas as coisas, eu estou diante de um coração adoecido, sem gratidão, sem brilho, sem vontade de caminhar, sem vontade de prosseguir adiante, só lamúria, só reclamação, só julgamento. E isso é provocado pela capa da religião, irmãos. Porque os fariseus estavam vestidos dessa capa. E sem perceber, muitos de nós podemos caminhar e vestir a capa da religião. E querer para nós uma aparência, viver de fachada. Apresentar o externo, mas o interno está apodrecido e doente. Sem querer mudança, sem querer se submeter a Deus. Olha só, quando Davi pecou com Betseba, vocês lembram da história? Ele foi colocado à prova pelo profeta. E a oração dele no Salmo 51, depois que ele se arrepende, é a oração de um homem que reconhece que um coração sujo e apodrecido adoece a vida e produz coisas ruins que geram morte. Olha o que ele diz no Salmo de número 51, verso 10. Ó Deus, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com um espírito obediente. Não ensinarei teus caminhos aos transgressores. Então ensinarei teus caminhos aos transgressores, e pecadores se converterão a ti. Mas percebam que antes de cuidar de alguém, ele buscou o cuidado de Deus. Primeiro ele diz: constrói em mim, põe em mim um coração puro, um coração reto diante de ti. Traz de volta a alegria da salvação na minha vida. E aí isso acontecendo, ele vai para o versículo de número 13 e diz: então ensinarei teus caminhos aos transgressores, e pecadores se converterão a ti. Isso sabe o que é, irmãos? É tirar a trave do olho, para depois cuidar do outro. Davi estava adoecido, então ele entendeu que precisava se tratar diante de Deus. Então, Senhor, estarei apto por ti, para pregar a tua palavra. Tem gente querendo pregar a palavra cheia de julgamento, com o coração podre, adoecido,
que não conseguiu perdoar pai, não conseguiu perdoar um amigo, não conseguiu perdoar ninguém, leva isso durante a vida toda, está sentado no banco da igreja, doente, sem querer mudar. O primeiro passo para que o julgamento saia da nossa vida, para que esse espírito, que muitas das vezes adoece a nossa vida, é reconhecer que somente Deus pode mudar o nosso coração. Não adianta você tentar por você mesmo. Não adianta você buscar em outro lugar. Não adianta. É fazer como o salmista. Ó Deus, cria em mim um coração diferente, um coração puro. Ninguém pode fazer isso por nós. E aí sim eu estarei pronto para pregar, para anunciar, para ensinar a tua palavra. Somente, irmão, um convertido de verdade, ele deseja estar com o coração limpo. Quem não é convertido, ele vai vivendo a vida e conduzindo dessa forma, porque já se vestiu da capa da religião, da autojustiça, e caminha nessa terra com uma vida completamente perturbada. Lucas, no capítulo de número 22, verso 31, diz: Simão, Jesus falando para Pedro: Simão, Simão, Satanás vos pediu para peneirá-lo como trigo, mas eu roguei por ti, para que tua fé não esmoreça, e quando te converteres, fortaleces teus irmãos. Sabe o que é que Jesus está dizendo, Pedro? Satanás quis roubar, quis destruir o teu coração, quis aprisionar o teu coração. Eu não permiti, mas tem uma coisa: quando você se converter de verdade, ajuda os teus irmãos, cuida dos teus irmãos, fortalece os teus irmãos. Então, um coração sadio, ele está apto a cuidar, a ajudar, a investir, a trazer para perto, a acolher. E isso é maravilhoso diante do Senhor. Porque quem é espiritual faz isso, irmão. Quem é espiritual de verdade restaura. Gálatas capítulo 6, verso 1, Paulo diz: irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. E cuida de ti mesmo, para que não sejas tentado também. É um trabalhar de Deus no processo do relacionamento, é na relação da igreja, é o corpo de Deus em movimento. É perceber, irmão, que essa ação de Deus é o desejo do Senhor para a minha vida e para a sua vida. De tirar do nosso coração aquilo que nos polui, aquilo que nos atrapalha na caminhada. Em quinto lugar, ele vai falar de promessa. No versículo de número 7. Pedi e vos será dado. Buscais e acharei. Batei e a porta será aberta. Pois todo que bate recebe, todo que pede recebe, quem busca acha, e o que bate a porta será aberta. Deus não está dando para nós um cheque em branco assinado por Ele não, irmão. Para a gente pedir o que quiser e as coisas acontecerem. Porque Ele fala no início do texto que a gente não deve julgar, que a gente deve ter um coração transformado, que a gente deve ser convertido. Quando isso acontece, eu começo a pedir coisas que glorificam a Deus pela sua palavra. Por isso que ele está dizendo que você pede vai ser dado, que você busca vai ser achado, que você bate vai ser aberto. Porque a sua vida está em conexão com a palavra, e aquilo que você ora tem conexão e harmonia com aquilo que está escrito na palavra. Aí sim, a coisa começa a acontecer. Para alguns usa esse texto como se fosse um cheque em branco dado para o crente pedir o que quiser. Não! Deus quer que a gente se enquadre num padrão dele, irmãos, para que a gente possa pedir aquilo que está no seu coração e na sua palavra. Entre tantas coisas que podemos pedir, buscar, a necessidade principal desse pedido, eu ressalto, é a sabedoria para usar aquilo que Deus tem nos dado. Porque Tiago capítulo 1, verso 5 diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que o concede livremente a todos sem criticar, e lhe será dado. Então, pastor, eu preciso de sabedoria para lidar com a língua, para lidar com a minha fala, com aquilo que eu produzo, com aquilo que eu digo.
com o meu ambiente de trabalho, com o meu ambiente familiar, eu preciso de ajuda, eu preciso de sabedoria. Peça a Deus. Porque nós fazemos parte dessa família do Senhor. Deus é o nosso Pai, irmãos. E nós somos irmãos. Por isso que a crítica, por isso que o julgamento é perigoso no meio da igreja e desagrada ao Senhor. Assim, como diz Efésios capítulo de número 2, verso 19. Assim, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes. Pelo contrário, sois co-cidadão dos santos e membros da família de Deus. Nós estamos num ambiente familiar de Deus, onde Deus é o Pai e você é meu irmão, você é minha irmã. E esse relacionamento, ele precisa glorificar a Deus. O retrato disso acontece no nosso lar. A representação da igreja dentro de casa. Nas minhas atitudes como pai, como filho, naquilo que eu produzo de positivo para a glória de Deus. Porque em sexto lugar, para finalizar, há um padrão. Eu não tenho um padrão próprio meu, criado por mim. A palavra de Deus estabeleceu um padrão para esse tipo de relacionamento entre eu e o meu irmão. Dentro da igreja, do corpo de Cristo, precisa existir esse processo que agrada e glorifica a Deus. Que tem dificuldades, que tem momentos difíceis, que tem perturbações, que muitas vezes tem atritos que podem acontecer, sim. Mas o desfecho da história precisa glorificar o nome de Jesus. Eu preciso entender que na minha boca não pode produzir morte, mas tem que produzir vida. Porque há um padrão de Deus para cada um de nós. Mateus, no capítulo de número 7, verso 9 e 11, diz: quem dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará boas coisas ao que lhe pedirem. O padrão de Cristo, ele é um padrão alto, irmão. Altíssimo. Por isso que a gente não pode medir por baixo. Por isso que eu não posso avaliar na mediocridade. Eu tenho que avaliar olhando para Jesus. Ele é o padrão. Porque Paulo vai dizer em Efésios capítulo 5, verso 1, portanto, sede meus imitadores, sede imitadores de Deus. Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício, como aroma suave. O padrão de amor não é o amor criado por mim. Não é que eu li num livro romântico. Não é uma ideia que a internet me apresenta, que a mídia me diz. Mas o padrão de amor é Cristo Jesus, que se entregou por nós, sendo nós ainda pecadores. Então por que eu não aceito o meu irmão? Por que eu não amo ele? Por que eu não perdoo? Existia um camarada mais difícil do que eu para ser perdoado por Deus, que não servia para absolutamente nada. Mas ele olha e me ama e me perdoa do jeito que eu sou, sem lançar no rosto os meus pecados, as minhas dificuldades, as minhas mazelas, e continua investindo na minha vida e na sua. Então o padrão é Jesus. O recurso divino, ele vai dar para a gente trabalhar isso na nossa vida. Pastor, eu não consigo, mas ele consegue. Pastor, eu não posso, mas ele pode. Ele derramou o seu Espírito sobre a nossa vida. Olha o que diz Mateus no verso número 12. Portanto, tudo o que quereis que os homens façam, fazei também a eles, porque esta é a lei e os profetas. A regra de ouro para tudo, irmãos, para instruir a nossa vida e a gente ir para casa pensando sobre isso, de como devemos amar as pessoas, porque uma vez que eu tenho um coração limpo, sadio, o julgamento vai sair da minha boca. Sair que eu digo, não vai mais existir.
Não vai ser uma coisa presente. Eu não terei uma vida amarga. A minha vida será resolvida, irmão. Quem não tem uma vida resolvida adoece as pessoas. Quem não sabe para onde vai, fica perturbado e perturba quem está perto dele. Quem não entendeu ainda que o Evangelho é graça, é perdão, é amor, é cura, é salvação, é arrependimento de pecado, é restituição de família, de lares, é Deus agindo na nossa vida. Vai estar todo o tempo querendo bater numa outra porta e não vai encontrar. Porque a regra de ouro que eu chamei aqui, está em Romanos capítulo 13, verso 8. Não fiqueis devendo coisa alguma a ninguém, a não ser o amor. De uns para com os outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Não temos como fazer isso só, é verdade. E lá no versículo 12 do capítulo 3 de Romanos, Paulo também diz: todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. É verdade. Nem eu e você, nem você, temos a capacidade de produzir o bem por nós mesmos. Mas olha que coisa mais especial. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou derramar, eu vou descer o meu Espírito na vida de vocês. E Ele vai testificar de mim. O que é testificar? É testificar desse amor. É revelar esse amor. É revelar a sua palavra. É dizer para nós que sabe que nós não conseguimos sozinhos, que somos mortais, pecadores inúteis. Como diz a sua palavra, pecamos contra o Senhor, nos afastamos de Deus. Mas o Espírito nos restaurou, nos levou de volta, nos aproximou, nos mostrou a cruz e o poder do amor de Jesus. E por conta disso, a nossa vida foi transformada. E aí eu agora avalio todas as vezes que a minha carne deseja que eu critique, que eu julgue, que eu sente na roda dos escarnecedores para falar mal, que eu produza coisas ruins acerca do meu irmão. Sabe por quê? Porque o Espírito que está em você, ele vai te dizer: não faça isso. E você vai entender: Senhor, é verdade. Eu sou teu filho e eles são meus irmãos. E a minha atitude precisa ser para glorificar o teu nome. Porque o mesmo livro de Romanos, no capítulo 5, Paulo vai dizer: e a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que foi dado a nós. Então, queridos, você pode vencer aquilo que você acha que é impossível na sua vida. O nosso maior gigante somos nós mesmos. Amém? Vamos ficar de pé. A hora passou. Que Deus abençoe a sua palavra e que essa porção possa ficar guardada no meu coração e no seu coração. Pastor Alex.